Natal já está chegando, né? O momento da gente começar a pensar na nossa ceia de Natal. E se você está na dúvida sobre o cardápio que você vai servir, continue comigo aqui no vídeo, porque hoje eu vou te dar algumas dicas que vão desde a entrada até a sobremesa. E para fechar essa ceia com chave de ouro, eu vou dar algumas dicas de vinhos para harmonizar com cada um desses pratos. E assim a coisa vai ficar um pouquinho mais fácil aí para você no momento de você montar aí o seu cardápio da ceia de Natal. Gostou da ideia, né? Então pega um papel e uma caneta e vamos anotar aí que eu já vou começar as dicas agora. Bom, toda a ceia de Natal sempre as pessoas ficam com um pouquinho de fome, né? A ceia sai mais tarde, então é importante que a gente tenha ali alguns petiscos, né? Uma entradinha para servir para as pessoas irem petiscando enquanto não chega o momento da ceia de Natal. E uma dica muito rápida e fácil de fazer aí para essas entradinhas são as brusquetas, né? Eu particularmente gosto bastante, são bem fáceis de fazer e para o dia de Natal, a brusqueta tradicional, aquela de tomatinho fresco picado com manjericão, funciona super bem. Colocando um pouquinho de queijo ralado, fica excelente. E para deixar com uma cor mais natalina, você pode tanto colocar um pouquinho mais de manjericão para dar esse tom de vermelho com verde para ficar bem natalino, ou você pode manter o manjericão e colocar também ali alguns pedacinhos de azeitona verde, aquela sem caroço, que também vai funcionar super bem com a brusquetinha. Uma outra dica também de petiscos que é super rápida e fácil de fazer são os canapés, né? Aquelas torradinhas com uma pasta, que pode ser pasta de atum, pasta de tomates ou a pasta de azeitonas pretas, que funcionam super bem, são bem práticas, dá para servir todos e é um bom petisco para as pessoas ficarem ali petiscando e bebericando enquanto não chega o momento da ceia de Natal. Para harmonizar com essas entradinhas, não há nada melhor que um bom espumante brute. Neste caso, uma boa sugestão é optar pelos espumantes nacionais, né? Até dei uma dica no último vídeo que eu fiz aqui para o canal sobre compra de vinhos para presentear no dia de Natal, né? Onde eu falo sobre os espumantes nacionais. Se você não assistiu o vídeo, assiste lá que está bem legal. E para as entradinhas, voltando aqui para o nosso tema de hoje, para as entradinhas, os vinhos espumantes, de preferência, o Brut funciona muito bem. No momento da compra dos espumantes, dê preferência para os espumantes produzidos pelo método Charmat. Se for muito complexo essa informação para você, anote aí. E essa informação ela está no rótulo ou no contrarótulo do espumante, tá? Fica lá escrito método Charmat. Dê preferência para este espumante. Por quê? Ele é mais leve, ele é mais fresco e com isso você vai conseguir agradar muito mais os seus convidados. O espumante pelo método tradicional, conforme o método de produção dele passa por surli, enfim, ele tem muitas notas de leveduras e tem muita complexidade de aromas. A qualidade é muito boa, mas para servir numa entrada como um petisco, eu acabo preferindo os espumantes pelo método Charmat. São mais frescos, mais leves e tem um outro ponto positivo, eles são bem mais baratos. Você consegue comprar bons espumantes a partir de R$30 e com uma qualidade muito boa, principalmente se forem espumantes nacionais. Vamos agora para as dicas para a ceia, né? Na ceia, vamos começar aí com a entrada, né? Na entradinha não pode faltar o clássico tender, né? Então precisa ter lá o tender. Muita gente gosta de fazer ele com laranja, com cravos. Muitas pessoas gostam de fazer ele com abacaxi. São várias as receitas. Mas na receita clássica é o molho de laranja com os cravos. Para esse tipo de tender, uma dica que fica deliciosa são os vinhos feitos com a uva torrontés, aqui da Argentina. A Argentina produz um torrontés delicioso. A gente consegue comprar aqui no Brasil esses vinhos com esta uva com valores a partir dos seus R$35, R$40. Conseguimos já comprar boas amostras de torrontés para servir na nossa ceia de Natal. Harmonizam muito bem com o tender. O torrontés ele é um vinho branco extremamente aromático. Essas notas aromáticas da torrontés
elas casam muito bem ali com os aromas e com os sabores do tender, fazendo um excelente casamento aí nessa parte aromática. Os torrontés têm uma boa acidez, que já conseguem ali fazer uma boa harmonia também com a acidez do tender que vem do suco de laranja. Uma outra entradinha que também faz muito sucesso na ceia de Natal é a salada de bacalhau, né? Embora não seja um prato tradicional da ceia de Natal, vamos dizer assim, mas nós brasileiros gostamos de comer bacalhau, né? Então é uma boa pedida servir aí uma salada de bacalhau na ceia de Natal, funciona super bem. Aí nestes casos, né, se você optar pela salada de bacalhau, aí o melhor seria vinhos brancos mais levinhos, mais frescos. Você pode ir no tradicional vinho verde, que vai funcionar super bem. Dê preferência para os vinhos de Alvarinho ou da uva Arinto, vão funcionar melhor aí com essa salada de bacalhau. Se a opção não for vinhos portugueses, você pode buscar aí por vinhos produzidos com a uva Sauvignon Blanc, que vão funcionar super bem também com essa saladinha de bacalhau. Muita gente pergunta, Wesley, eu posso usar o espumante da entrada? Os meus convidados gostaram do espumante, eu posso continuar com ele na entradinha? Se você for servir a salada de bacalhau, você pode manter o espumante brut, sem problema nenhum. Para o tender, que aí é um pouco mais complicado, aí neste caso, se você for servir o tender de entrada, para petisco, sirva um Prosecco Extra Dry. Tá? O Prosecco pode ser inclusive produzido aqui no Brasil, tá? Ou você sirva um espumante, ao invés de servir um Brut, sirva um Extra Dry, porque ele vai funcionar com as entradinhas, com a brusqueta e também com os canapés, e pode funcionar bem aqui também com o tender. Nessa harmonização também vai ficar bem, tá bom? Vamos aí, bom, já falei dos petiscos, das entradinhas, prato principal. Bom, não pode faltar o peru, né? Peru de Natal sempre é o clássico, né? Recheado com farofa. Nessa farofa tem muitas frutas vermelhas, principalmente uva passas, vai cereja fresca. Algumas pessoas gostam de colocar morango, enfim. Esse toque agridoce é sempre muito importante a gente pensar nele no momento de escolher aí os vinhos. Aí a dica para o peru de Natal com a farofa ou sem a farofa é buscar por tintos de médio corpo para leve. Aí qual a sugestão que eu dou? Pinot Noirs, de maneira geral, funcionam muito, muito, muito bem com o peru de Natal. A harmonização fica perfeita. Você pode buscar desde Pinot Noirs produzidos no Chile, que eu gosto bastante, principalmente ali naquela região de Casablanca, Vale do Leida, Santo Antônio, Califórnia, produzindo em algumas regiões, produzindo boas amostras de Pinot, os próprios Pinots franceses da região da Borgonha, apesar de terem um valor agregado mais alto, funcionam muito bem. Aqui no Brasil, principalmente se for nacional, procure pelos Pinot Noirs produzidos ali na região de Pinto Bandeira ou de Santa Catarina, tá? São Pinot Noirs incríveis, com uma qualidade muito, muito, muito boa, e o preço é bem atrativo, vale bastante a pena dar uma olhada nos Pinots brasileiros, principalmente de Pinto Bandeira e de Santa Catarina. Dê uma pesquisada porque você vai gostar. Outra opção ao Pinot, você pode escolher, uma outra opção seria o Zinfandel. O Zinfandel também funciona bem. Aí no caso do Zinfandel, procure Zinfandéis de valores mais baixos, ali na casa de 70 a 90 reais. Por que essa questão do preço? Porque ele acaba sendo aí uma boa referência para o estilo de vinho. Geralmente os Zinfandéis que estão dentro dessa média de preço são os Zinfandéis de médio corpo para leve, e que vão funcionar muito, muito bem com o peru de Natal. Uma outra opção, para te dar uma terceira opção, seria os vinhos produzidos com a uva Gamay. Aí neste caso do Gamay, eu prefiro usar só o Beaujolais, que é o Gamay produzido lá na França, na região do Beaujolais. O Brasil produz um Gamay que é bem no estilo do Beaujolais Nouveau,
mas para o peru de Natal eu acho que ele não vai ficar tão legal. Aí se a opção for por Gamay, se você tiver aí uma facilidade de compra do Beaujolais, ou se você tiver algumas garrafas em casa, pode servir o Beaujolais, que vai ficar muito bem aí com o peru de Natal. Para quem gosta de uma ceia de Natal bem farta, como é o meu caso, e além do peru de Natal, também vai ter ali um pernil de porco ou a costela de porco assada. Algumas dicas de vinhos aí que podem funcionar bem com o pernil ou com a costela, tá? No caso do pernil, você pode optar aí por vinhos feitos com a uva Cabernet Sauvignon, que vão funcionar super bem com o pernil. Aí neste caso, você pode optar aí por Cabernets produzidos no Chile ou pelos Cabernets produzidos na França, na região de Bordeaux, vão funcionar bem. Outros Cabernet Sauvignons que funcionam bem aí com o pernil de porco assado são os Cabernets produzidos na Austrália, funcionam super bem. Alguns Merlots também podem funcionar bem, de preferência os Merlots nacionais vão dar conta aí desse pernil de porco. Se a carne de porco for a costela assada, a costelinha de porco assada, aí a gente pode sair um pouco do Cabernet, que tem uma potência tânica um pouco maior, que funciona melhor com o pernil, e buscar alternativas, como é o caso do Malbec argentino, que funciona muito bem com a costelinha de porco. O próprio Zinfandel californiano, que a gente usou para o Peru, se você quiser utilizá-lo para a costelinha de porco, ele até funciona, tá? Aí neste caso talvez até interessante comprar um Zinfandel com um pouquinho mais de corpo para ele aguentar a costelinha de porco, porque vai funcionar muito bem aí se essa for a opção de costelinha de porco para a ceia de Natal, que funciona muito bem, né? Então, na ceia de Natal a gente sempre come bastante, né? Então sempre tem um peru de Natal, sempre tem uma carninha de porco, então aí a gente tem aí um bom leque de vinhos. Uma outra opção para a carne de porco, se você for servir o pernil, ou se você for fazer o lombo, na verdade se você for fazer o lombo de porco no forno, não for utilizar nem o pernil, nem a costela e preferir o lombo assado no forno, aí você pode utilizar vinhos feitos com a uva Riesling, de preferência se for um Riesling alemão da categoria Cabernet, vai funcionar super bem, a harmonização fica perfeita. O problema é que esses vinhos costumam ser um pouco caros, então você vai ter que desembolsar uma média de uns 140, 180 reais para adquirir esses vinhos. Nos outros você vai gastar uma média entre 80 e 90 reais, já fica ali já consegue adquirir bons vinhos para harmonizar com os pratos. Sobremesa, essa é a melhor parte, né? Pensou em ceia de Natal, pensou em sobremesa, na cabeça já vem logo panetone, rabanada, não tem como fugir. Bom, além do clássico, né? Panetone e da rabanada, a gente também é muito comum servir o abacaxi, principalmente o abacaxi glaciado ou abacaxi em calda, que sempre tem na ceia de Natal. E para estas sobremesas natalinas, né, o mais interessante é utilizar vinhos de colheita tardia. Evite vinhos fortificados, tá? O vinho fortificado ele funciona muito bem com sobremesas à base de chocolate. Como na ceia de Natal não é tão tradicional utilizar sobremesas à base de chocolate, e sim sobremesas à base de frutas, o ideal então é utilizar vinhos de colheitas tardias, tá? Nesse caso nós temos boas opções aqui no Brasil, de diversos preços inclusive, boas opções também no Chile, na Argentina, no Uruguai. O Uruguai produz um licoroso que é uma bebida mista de vinho com frutas cristalizadas, que eles chamam de licor de taná. Se você encontrar para comprar, compre e experimente com panetone. Eu particularmente adoro pegar o licor de taná e
pegar o panetone e molhar no licor de taná e comer. É fantástico, fica delicioso, experimente, tenho certeza que você vai gostar. Bom, já está me dando até fome de falar de cardápio de ceia de Natal, já fico aqui ansioso para chegar logo o dia 24 e a gente poder comer a nossa ceia. Bom, espero ter te ajudado aí com as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê uma olhada lá no vídeo que eu gravei nessa semana aí, dando dicas de como comprar vinhos para presentear no Natal. Se você precisar presentear alguém no Natal agora com uma garrafa de vinho, dê uma olhada lá no vídeo que vale a pena. Siga a Sommelier School lá no Facebook e no Instagram. A gente sempre está com conteúdos novos, tem bastante coisa nova por lá. E é isso. Um ótimo Natal, aproveite bastante o mês de dezembro. Esse é um Natal um pouco diferente, né, dos demais, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo aí por conta do Covid-19. A gente tem que tomar várias precauções, mas é isso. Aproveite bastante seu mês de dezembro, aproveite a sua ceia. Espero que você tenha gostado das dicas e do vídeo de hoje. Compartilhe aí com seus amigos e com seus familiares que também estão meio perdidos aí na hora de fazer o cardápio da ceia de Natal. Tchau, tchau, até mais. A gente se vê no próximo vídeo.